benefícios exclusivos. Aposentados sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Política. 7h33 agora, estamos aqui com o Felipe Klan ao vivo para analisar politicamente os fatos do dia, né? Não só de hoje, de ontem, o que vem por aí. E olha, vem muita coisa, não é isso, Felipe? Primeiro, rápido comentário, Neymar na seleção, tá tudo certo, tá tudo ok? Olha, rolou uns milhões, né? Eu não sei de euros ou se de dólares, e eu espero que ele talvez seja a última Copa dele, né? Eu espero que esse rapaz tenha uma consciência que ele está representando um país e não o ego dele. O mais interessante, se você me permite, Adalberto, Mayra, Borges e ouvintes da nossa rádio universidade, é que até a última Copa, mês antes da Copa, melhor dizendo, às vezes um ano antes, a gente já falava, já combinava, já se perguntava onde é que você vai assistir, né? Olha, ninguém está preocupado com isto. Que loucura, se perdeu até a emoção da união dos brasileiros para assistir a maior paixão deste país. Onde é que nós vamos chegar, meu caro Adalberto? E aí vem, né, o técnico não sei da onde, porque parece que nós não temos técnicos bons. Eu não sou muito bom de futebol, não, nem para escrever, viu, Adalberto? Eu sempre fui zero esquerda nesse sentido, mas eu sou um bom torcedor e eu adoro comer o churrasco na época da Copa. Mas agora nós temos o Wesley, né? Não é Wesley, não, rapaz? Olha, que bom, né? O Maranhão presente, Wesley. Vai ser uma Copa marcante, né? A gente não sabe se para totalmente positivo ou totalmente negativo, né? Mas vai ser marcante, enfim. Neymar tem mais uma chance, né? Vamos ver como é que vai ser, se ele vai aproveitar e vai superar, vai se superar, né? Positivamente. Espero que negativamente não. Mas isso aí é comentário para Paulo Pellegrini daqui a pouquinho, que é especialista no assunto. A gente aqui, Felipe, você, né, claro, é o especialista, é o craque da análise de política. Então vamos ao campo político. Olha, Felipe, desembargadores aqui do Maranhão, né, temem a sombra da Suprema Toga para julgar a CPI de Felipe Camarão. Como é que está essa jogada, né? Não tá. Vê que loucura, né? Isso aí parece que não vai tão cedo. Eu sei o seguinte, lendo o nosso grande jornalista Isaías Rocha, um especialista na área jurídica, e é muito importante, viu, Alberto, Mayra e Borges, que a rádio e a TV da universidade, que é uma escola, né, para os futuros profissionais da comunicação, que a gente sempre registre onde nós estamos pesquisando, né, os dados. E lendo o nosso Isaías Rocha, que é um dos melhores textos e mais lúcidos, eu olhei que o processo da CPI, se vai ter ou não, se vai suspender ou não, né, esta novela, a CPI do Camarão, do vice-governador Felipe Camarão, foi rejeitado por 3 desembargadores, a Maria Carneiro, a Tairone Silva e Jorge Rachid. E agora caiu no colo do embargador Antônio José Vieira Filho, que está literalmente calado. Não fala, não diz, não pensa, não acha. Então, assim, é o Tribunal de Justiça, lamentavelmente, sendo o Tribunal de Justiça que nós conhecemos, quando não é regado por escândalos, né, é regado pelas regalias de que um desembargador tem que ter a sua independência de tempo e julgamento. Mas seria muito importante, né, o vice-governador Felipe Camarão
né, não está ali protegido pelas sombras de togas ou de partidos políticos, de estar vindo a público realmente e demonstrar que todas as denúncias contra ele, feito pelo Ministério Público Estadual, não é verdade? Não é verdade. Nós conhecemos Felipe, conhecemos o professor Felipe Camarão, o procurador federal Felipe Camarão e o político Felipe Camarão. Nessa última parte, falta uma certa comprovação e transparência, meu caro Adalberto. Felipe, falando agora de paz e harmonia, isso existe lá em São José de Ribamar? Eu tenho horror a trazer para a política as questões familiares, né? Mas é impressionante como as pessoas não têm um discernimento, né, de serem elegantes, serem reservados. A briga lá pelo poder na família do doutor Julinho, prefeito, né, parece que mesmo, com nota oficial da primeira-dama, Giovanna do Alibe, porque foi a um evento do seu cunhado, Natércio Santos, que hoje brigou com o prefeito, mesmo sendo vice-prefeito. Olha que loucura! E a população tendo que estar vendo toda a encenação, porque é uma encenação, não é uma cena, é uma encenação para mostrar que estão no poder. Não sei, eu converso com as de São José de Ribamar, inclusive uma pessoa que nos ajuda muito aqui em casa, a Luzia, né? E ela fala que falta tudo em São José de Ribamar, mas não falta briga pelo poder, meu caro Adalberto. Felipe, mudando agora para falar sobre a política transformando o Brasil, né, o país, em um país de violência oficial. O que é isso? O que está acontecendo de violência? Olha, ontem o ministro, né, Flávio Dino, veio a público relatando uma história de que um oficial lá que serve a ele, né, da Polícia Judiciária, deve ter ido lá ver a questão da passagem dele antecipada, porque tem todo um padrão de segurança, e parece que a pessoa do balcão fez um comentário violento, né, uma moça que trabalha na empresa aérea, dizendo que por ela o ministro estaria morto. Isso é um absurdo. A gente pode concordar, pode não concordar, a gente pode fazer, né, todos a análise de processos e de comportamentos, principalmente, mas é verdade que o Supremo Tribunal Federal provoca diariamente esta ira na polarização política do país. O que não pode é faltar respeito. O que não pode é agressão a uma autoridade, porque eles nos representam. O Flávio Dino, não por ser maranhense, mas pela sua notável sabedoria e capacidade de julgar, né, nos representa. Eu, muitas vezes, não concordo com ele, mas nem por isso eu erro a mão nos textos ou nos comentários. Respeito é fundamental. O Flávio Dino é um servidor público, é um pai, né, é um homem admirável, né, mas tem a questão política, que, infelizmente, hoje prejudica a sua independência. E aí é o que dá, né? Essas questões de extrema-direita, extrema-esquerda. Olha, que babaquice, que coisa mais triste, né? Nós não precisamos disso, nós não queremos isso. Lembrando Adalberto Maire Borges, a grande maioria dos brasileiros só quer ter uma vida boa, uma qualidade de vida, quer ter um bom emprego, quer ter uma boa habitação, um bom saneamento, um bom transporte público e a boa escola para os seus filhos. Não é mesmo, Adalberto? Sem dúvida, Felipe. E vale aquela máxima, né? O embate deve ser sempre de ideias e não de pessoas, né?
Bom, Exato. Felipe, quem é a ministra do TSE, Estela Aranha? Olha, mais uma vez eu vou registrar aqui um grande profissional, né, oriundo da UFMA, Jorge Aragão, né, que é radialista, muito bom. E eu passando aqui os olhos em todos os nossos jornalistas, e me chamou a atenção esta nota sobre essa agora mais nova ministra, né, que é a Estela Aranha. Eu fiquei até assim, eu disse, mas não é possível que nós vamos ter outra Clara Alcântara. Eu quero lembrar que um dia desse, no processo da Assembleia, que depois se transformou num processo contra o governador Carlos Brandão, né, que o ministro Flávio Dino, que acabamos de elogiar, de uma forma equivocada, retirou de dentro de um processo, né, denúncias de uma advogada enxertada, vamos chamar assim o termo, né, para poder criar um outro processo de acusação que levasse ao afastamento do governador Carlos Brandão por questões de corrupção. Né, essa mesma denúncia depois foi descoberta que foi feita uma montagem na Secretaria de Planejamento ou de Fazenda, e que foram afastados pessoas que eram ligadas ao PCdoB, né? Um negócio tenebroso, tenebroso. A Clara Alcântara desapareceu, a Iracema Vale ganhou, né, de 0, até o Flávio Dino, que era ligado ao Telino, votou a favor da Iracema, vamos dizer, um esquema, né, um processo lamentável que atrasou os trabalhos do Legislativo do Maranhão e criou tensão na população e no meio político. Agora, essa nova durante do TSE, ministra do TSE, temporária, lembrando, ela vai até 2027, pode ficar mais 2 anos, mas ligado ao Flávio Dino, ligado ao presidente Lula, né, indúcios sobre cota de gênero, né, do PSD, que envolvia o irmão do então prefeito Eduardo Braide, e do PSC, com aquela turma do Podemos, que botou aquela moça que foi lá e disse que recebeu dinheiro, né, e R$300 mil, e teve 18 votos. É uma loucura. Essa, por 2 vezes, pode ser uma coincidência imensa, mas por 2 vezes a Estela Aranha atrasou o processo pedindo vistas, que pode ser até de 90 dias. Ou seja, não é eleição. Os deputados e vereadores vão continuar. O que eu quero saber, Adalberto, eu e todos os ouvintes da Rádio Universidade, é o que está por trás disso. Há acordos? Existem combinações para que seja pedido vistas em processo que já estava na finalização de julgamento, faltando 2 dias para finalizar? É lamentável acreditarem que nós não temos experiência nesse tipo de comportamento, meu caro Adalberto. Vamos aguardar então, portanto, Felipe. Olha só, a política, né, vez por outra, acaba se mexendo tanto, né, que lá no fundo do mar acaba aparecendo de volta, né, certas figuras, certas estruturas, né, e certas figuras. Olha, nesse final de semana voltou de uma maneira forte, pode-se dizer, uma figura que há um tempo não aparecia e, claro, marcou o Brasil por volta de 10 anos por aí, que é o ex-ministro Joaquim Barbosa. E ele chegou solando no DC o próprio Aldo Rebelo, né, que até pouco tempo estava ali como um forte pré-candidato à presidência também, não é isso, Felipe?
Olha, o Aldo teve até aqui, estava zangado, né? O Aldo era, assim, um ultra aliado, ultra defensor do Lula, mas me parece que não prestigiaram ele como ele queria no governo Lula, e ele, da noite para o dia, ele saiu da extrema esquerda para a extrema direita, né? Mas me parece que lá também, na turma da extrema direita, ele não foi bem-vindo. E aí ele tentou ficar ali no meio do equilíbrio, num desses partidos, né, pura, né? O que nós temos de partido. Eu vou até levantar quantos partidos agora nós estamos. Tem tantos partidos, ou seja, falta brasileiro para tanto partido, né? Eu não sei, não que não possa ter, que tenha, mas é um negócio que se tornou produto de venda, né? Feirão, partido político hoje no Brasil é feirão eleitoral. E o Joaquim chegou já dando um belo de um chute, né? Botando para fora o pré-candidato a presidente da República. Não sei qual é a intenção dele, se é vaidade, se é ego do Joaquim. Ele é um notável jurista, né, que saiu atirando para tudo que foi lado, né, lembrando que ele é, sim, o juiz, o ministro responsável pelo mensalão, que botou um monte de gente na cadeia, mas que todas essas pessoas, perdoadas pelo mesmo Supremo Tribunal Federal. Felipe. Fala. Certo. O sinal, ele ficou um pouquinho embaralhado, deu uma leve picotada, né? Mas deu para entender aqui o comentário, né, sobre o ex-ministro Joaquim Barbosa. Felipe, para a gente finalizar, você mandou aqui... Eu acho bom. Para a gente finalizar rapidinho aqui, que você prometeu ontem, né? Trazer o cacho de candidatos, pré-candidatos ao Senado. E para quem está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, pode conferir esse cacho maravilhoso, né? Bastante colorido, de pré-candidatos. Vamos embora aqui, Felipe. Aliás, aqui é o lembrando que nós pedimos licença e pegamos essa arte do Carlinhos do blog, né, que ficou muito bem feita. Lembrando, do Orleans, nós temos para senador o Everton, Rosiana, Fufuca, Duarte, Pedro Lucas, tá? Do Laésio, nós temos o Roberto César Pires. Do Camarão, nós já temos a Elisiane. Do Newton, nós temos a Antônio e o Franklin. Do Braide se apresentando, mas não é ainda, o Simplício, né, tendo mais uma outra vaga. Ou seja, nós ainda temos mais 2 vagas em aberto, uma no Camarão, outra no Braide, sem esquecer diariamente a Iracema está sendo, né, falada como pré-candidata ao Senado da República. Ela diz que não, ela diz que quer ser deputada, mas vamos ver, né, dali para frente, meu amigo, negociação, tudo, tem as vices, né, que nós temos que trazer, ou seja, até agora, se eu me lembro, somente o Eduardo Braide é que tem a vice, né? Mas ainda falta alguns partidos aqui, viu? Nós vamos aumentar essa lista. Eu sei o seguinte, que daqui um pouco vai ter mais pré-candidato ao Senado do que eleitor para votar, meu caro Adalberto Mayra Borges e ouvintes da nossa rádio, universidade. Eu espero ter espaço aqui, né, no nosso layout para caber tanto candidato. Mas, enfim, a gente tenta. Felipe, muito obrigado pela análise. Você volta amanhã com mais análise política. Felipe Clã aqui no Jornal Rádio Universidade. Um ótimo dia! Obrigado. E vamos agora para uma dica.